Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está aí do outro lado da telinha assistindo essa web aula. Um pouco mais complicado, né? Porque sempre que a gente fala de aleitamento materno, a gente gosta de estar olho no olho, a proximidade, demonstrar, né? Tem muita coisa prática nas questões do aleitamento. Mas hoje a gente vai falar umas coisinhas um pouquinho diferentes, então não necessariamente vai precisar ser tão prático assim. É mais uma discussão para despertar um pouquinho a consciência, para vocês pensarem um pouquinho, e para quem for assistir posteriormente essa aula, ela vai continuar valendo do mesmo jeito. Então, são alguns pontos que eu entendo como interessante da gente aproveitar agora no Agosto Dourado para tratar disso, né? Não que a gente não deva tratar durante todo o ano, porque amamentar não acontece só em agosto, né? Acontece durante todo o ano. Mas é importante que a gente tenha um mês para ressaltar isso, para trazer o debate, para trazer as discussões, que são muito importantes para quem está na área da saúde, inclusive para quem é mãe, pretende ser mãe, que também é profissional da saúde e que a gente sabe que quando está lá com o bebê naquele desespero dos primeiros dias, das dores, dos ferimentos, não tem jeito, né? A gente deixa de ser profissional e vira mãe. Então, isso é um ponto muito importante. Então, iniciando um pouquinho para vocês, né? Por que a gente quer falar sobre aleitamento materno? Então, o próprio título já traz uma pergunta. E que eu queria fazer para vocês essa pergunta, que vocês reflitam, pensem sobre isso. E ao finalzinho eu vou retomar essa mesma pergunta e dizendo por que eu, Eveline, entendo que ainda precisamos falar de aleitamento materno. Bom, a primeira coisa que eu quero considerar para vocês é que a segunda pesquisa de prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal foi feita em 2008, mas foi publicada em 2009. É a última pesquisa onde nós temos um panorama geral sobre como está o aleitamento materno, exclusivo e não exclusivo, nas capitais e Distrito Federal, né, em todo o país. E, para minha tristeza, choque, Cuiabá se apresenta com a menor prevalência do Brasil. Então, é a pior capital em desempenho e aleitamento materno exclusivo. São 27,1%, como vocês podem ver aí no mapinha, né? Até vou dar uma destacada aqui para vocês. 27,1% das crianças abaixo de 6 meses recebem aleitamento exclusivo. Mesmo sendo dados de 2008, a gente vê vários estudos que aconteceram ao longo desse tempo que continuam demonstrando um estacionamento. Quer dizer que essa porcentagem não aumentou, não diminuiu, continua a mesma coisa. E mostra que a tendência para os próximos anos é que ela continue desse mesmo jeito. Então, algo está acontecendo que faz com que essa prevalência seja tão baixa. Se nós formos comparar com o Brasil, por exemplo, né, quando a gente faz uma comparação, o Brasil está com 41% de prevalência de aleitamento materno exclusivo, né? Ou seja, aquele aleitamento que é só leite de peito, só mãe, sem água, sem chazinho. Então, às vezes até a mãe acha que dando só um chazinho ou só uma aguinha de vez em quando não vai causar nenhum problema. Né? Então, a gente não considera isso como aleitamento exclusivo. Exclusivo é somente leite de peito. Então, no Brasil, a prevalência em 2008 era de 41%. Se vocês forem ver, né, Cuiabá com 27%, então a gente está muito longe dessa quantidade que está no Brasil. Em relação ao tempo de aleitamento materno exclusivo, então quer dizer que as crianças do Brasil mamam por 54,1 dias, ou seja, menos de 2 meses, essas crianças se mantêm em aleitamento materno exclusivo. E em Cuiabá, apenas 0,7 dias, ou seja, é menos de um dia. Né? Então, isso é uma coisa muito preocupante, é um dado com o qual a gente deve se preocupar, sim. Nós, profissionais de saúde, que todos os dias a gente lida com isso. Todos os dias a gente sabe de um caso, ou no PSF, ou no hospital, ou na família, ou um primo, que teve algum problema, que teve alguma dificuldade com o aleitamento materno. E aqui os dados, né, que a gente está vendo aqui na tela, eles refletem bastante o que acontece na nossa realidade, no nosso dia a dia. Né? Então, um dos primeiros porquês aí da gente continuar falando sobre aleitamento materno é essa prevalência baixíssima
do aleitamento exclusivo aqui na capital de Mato Grosso e o baixo número de tempo, porque eu poderia falar apenas em horas, né, do aleitamento exclusivo. Então, quer dizer que as crianças, a maioria delas, acabam tendo apenas um dia de aleitamento exclusivo ou menos. Claro que isso é uma média, mas a gente vê que Cuiabá está puxando as demais capitais para baixo, né? Então, a gente precisa ver o que podemos fazer para melhorar esses dados. O segundo slide, a gente já começa a trazer um pouquinho para vocês outras coisas que eu acredito e que a gente vê muito em estudos, em pesquisas, que mostram as influências. Por que também esse aleitamento está baixo, né? Por que isso está acontecendo? E não é só aqui. Apesar do Brasil ser 41%, ainda é pouco. Para a Organização Mundial de Saúde, um índice considerado bom ou ótimo é acima de 80%. Então, a gente também no Brasil está longe, mas ainda somos um dos países que estão melhores colocados na questão do aleitamento exclusivo. A gente perde apenas, né, para a África do Sul, para a Índia, mas em relação aqui na América do Sul, pelo menos ainda estamos melhores colocados. Então, algumas influências que a gente vê que a literatura nos mostra de por que esse aleitamento materno exclusivo está baixo, né? Uma das coisas que eu trago para vocês, que vocês podem ver que está circulado em vermelho, são as mídias, né? Então, a televisão com algumas propagandas, a internet, os jornais, as revistas. Hoje a gente tem muito menos mídia impressa, né? Muito mais essa mídia mais rápida, online, mas de qualquer maneira ela continua influenciando muito na vida das pessoas. Então as propagandas, as novelas, a gente tem muito isso de como é abordada a questão do parto, do nascimento, do puerpério, do aleitamento materno nas novelas, então isso reflete tanto na gente como reflete a nossa cultura. Como é a nossa cultura? Como a nossa cultura encara a questão do aleitamento materno, né? Temos também os brinquedos, vocês podem ver aqui na tela, né, a questão dos brinquedos. Então, primeira coisa, né, a gente vai nas lojas de brinquedo aqui e acaba vendo o quê? Um bebê, aí ó, um bebê com uma chupeta na boca, um bebezinho com uma mamadeira. E isso acontece muito porque a gente não vê outras formas de trabalhar com a criança, né? A gente liga muito chupeta com criança, mamadeira com criança. Então, os brinquedos, eles acabam vindo nessa conformação. Então, isso também reflete como que nós encaramos a nossa visão em relação à alimentação e o cuidado com o recém-nascido, né? Temos ainda a questão das propagandas e que o próprio Ministério da Saúde faz e que a gente vê que sempre traz alguma atriz conhecida, né, para incentivar o aleitamento materno. Qual que é o ponto negativo que alguns artigos mostram disso, né? Essa mulher sempre feliz, como a gente pode ver, sempre sorrindo, é como se não tivéssemos muitos problemas em relação ao aleitamento. Então, tem muitas mães, e aí eu não estou dizendo que são todas, né? Muitas mães que olham isso e falam, nossa, por que eu não consigo e ela consegue? Porque para mim não é tão fácil e para ela é, porque ela está ali sorrindo. Então, a gente vê aquela coisa que transmite uma beleza, uma facilidade, sem falar dos problemas que acontecem. Então, não estou dizendo que a propaganda não incentive, não seja boa. A questão é como que a gente vai tratar essa mulher que não está se vendo refletida nessa propaganda, né? Como que a gente vai fazer essa abordagem? A outra questão bem importante, que eu circulei aqui em vermelho também, é a questão da cultura, né? Que eu já falei que acaba influenciando e também sendo influenciada pelas formas como a gente trata o recém-nascido, pela visão como a gente tem de recém-nascido, de cuidados à criança. Então a cultura é um ponto muito forte e aí a gente vê ela se refletindo quando a gente vê o chá entrando na dieta da criança, ainda bebê no seu segundo, terceiro dia, a água entrando na dieta da criança, o leite engrossado, né, com maisena, enfim, com amidos, para poder dar mais sustância, né, deixar a comida mais pesada. Então, isso são ações culturais que se propagam de geração a geração. E é muito difícil a gente conseguir modificar isso, trabalhar nisso, justamente porque ela está ali, enraizada, ela está ali profunda, são raízes profundas que acabam deixando a gente mais suscetível.
E aí isso vai passando de mãe para filho e é muito difícil a gente chegar. Vocês mesmos que estão aí devem estar se lembrando de várias vezes que vocês ouviram dizer onde a gente vai fazer algum tipo de orientação, uma abordagem, a mulher com filho, e ela está acompanhada de mãe, de sogra ou de qualquer outra pessoa, e ela fala, não, mas eu criei 5 filhos assim e estão todos vivos, né? Todos sobreviveram. Então esse é o argumento mais difícil da gente quebrar, porque ela teve uma experiência anterior e ninguém morreu, né? Aí quando a gente vai lá na frente, começa a observar o que é a epidemia de obesidade infantil hoje, o que são essas doenças cardiovasculares, doenças degenerativas, onde erramos lá atrás, que nós temos uma população muito adoecida hoje. Então, eu não estou falando que é só o aleitamento materno, mas os estudos estão aí para mostrar que ele tem uma grande influência em como vai ser o desenvolvimento dessa pessoa, tanto da saúde, quanto do QI dela, né, a inteligência. Então, nós temos estudos aí muito bons, muito recentes, mostrando a influência do aleitamento materno. Então, quanto mais uma criança é amamentada por mais tempo, mais inteligente ela fica, melhora a renda dela, a saúde dela é melhor. Então, é só a gente buscar dados que a gente vai encontrar muita coisa mostrando os benefícios do aleitamento materno. E mesmo a gente trazendo esses benefícios, a gente encontra essas barreiras culturais, que são as mais difíceis de ser quebradas, né? E por último, e não menos importante, né, as músicas. Também a gente ouve muita música e você vê que sempre que aparece um bebê na música, né, uma que se remete a um bebê, vai falar de chupeta, de mamadeira. É só vocês pensarem aí, puxar para a cabeça, né, aquelas marchinhas de carnaval, algumas músicas da MPB mesmo aí falam, né, Nenê sem chupeta, Romeu sem Julieta. Então, eles remetem justamente a essa ideia que temos de que bebê precisa de chupeta, é natural, é isso que eles precisam, e bebê precisa de mamadeira, né? A própria lista do chá de bebê também. Quando a gente pega uma lista de chá de bebê, você já vê lá mamadeira, chupeta, conchas, bicos de silicone, os mais diversos artefatos aí para facilitar, né, a questão da amamentação, do aleitamento materno. E a gente vê que muitas vezes eles atrapalham e não ajudam. Então a própria lista do chá de bebê já vem aí carregada de coisas que influenciam diretamente na questão da amamentação, né? Aqui em Cuiabá nós temos uma pesquisa que foi feita em 2008, ela é bastante antiga porque foi usada aqueles dados que eu mostrei para vocês da pesquisa anterior, que mostra que o principal motivo do desmame aqui é a chupeta. Então, tem a questão do chá, tem a questão da água, da introdução de outros leites precocemente, né, antes dos 6 meses de idade, mas também a chupeta se demonstrou um índice altíssimo de desmame. Então, foi associado crianças que usam chupeta ao desmame. Então, está ali a pesquisa demonstrando isso. Foi uma amostra bastante grande, com bastante pessoas, e demonstrou essa questão toda do bico, né, da chupeta. Não tanto a mamadeira, mas ela acaba influenciando de outras maneiras, né? Mas o bico foi o principal desmamador, vamos dizer assim, né? Então, que ele provoca o desmame precoce. Então, quando eu estou falando em desmame precoce, eu estou falando em a criança deixar de tomar leite materno, né, ser amamentada, nos primeiros 6 meses. E também nos primeiros 2 anos. Porque o que o Ministério da Saúde traz e a Organização Mundial de Saúde? Que o bebê precisa receber, né, é recomendado que ele receba somente leite materno até os 6 meses de idade, e complementado com alimentação, com alimentos saudáveis, seguros, até os 2 anos de idade. Então, quando a gente fala em um desmame antes dos 2 anos, ele é considerado um desmame precoce, né? Por mais que a gente entenda que existem muitos fatores que interferem nessa questão do desmame após os 6 meses, né? Como a licença maternidade, essa mãe que volta ao trabalho e várias outras coisas, né? Mas então também é considerado sim um desmame. Só que o pior ainda é esse desmame que acontece antes dos 6 meses, onde a criança ainda não está preparada para receber outros alimentos. Ela não está
não amadureceu o suficiente o intestino dela, o estômago, o rim, e ela precisa desse tempo para amadurecer, e por esses nutrientes que o leite materno traz, que também vão ajudar ela a amadurecer. Ela também vai precisar desse leite, do que tem vivo no leite, bactérias boas que ajudam a colonizar o intestino, para que ela tenha uma boa absorção de nutrientes, de gordura, de carboidratos, das vitaminas. Então ela precisa disso. Então o leite materno ele vai preparar o terreno para quando ela vier conseguir começar a comer, quando começar a introdução alimentar. Ok? Bom, outro ponto que eu vejo também, que a literatura traz, é que muitas ideias que circulam por aí deixam as pessoas em dúvida. As pessoas têm muitas dúvidas com relação ao aleitamento materno. Tem muitas crenças, né? Eu procuro evitar um pouquinho essa palavra, mas são dúvidas mesmo que as pessoas às vezes acham que é, e quando elas vão conversar com um profissional, quando elas começam a pesquisar sobre, elas descobrem que poderia ser feito de uma maneira diferente e teria menos consequências, né? Então, uma das coisas que pairam aí no ar por diversas gerações, né, é a questão da amamentação ser um processo natural e de execução simples, né? Então, esse primeiro balãozinho aqui, que fala exclusivamente da questão da amamentação como um processo natural e de execução simples. A outra questão que também aparece é a influência da alimentação da nutriz, né, da mulher que está amamentando, no leite secretado. Então, muitas vezes a criança tem cólicas, né, tem gases, e aonde que a gente vai? A mãe que comeu alguma coisa, a mãe que tomou alguma coisa, e aí deu problema na criança. Então, pega uma mulher que está sobrecarregada com suas funções, suas atividades, com o novo papel de mãe, por mais que ela já tenha filhos, cada vez que se tem filhos, nasce uma nova mãe, então nasce um filho, nasce uma nova mãe. Mesmo que ela tenha experiências anteriores, isso não vai garantir que ela vai ter uma experiência bem-sucedida depois, porque cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa e cada bebê é um bebê. Então, nós temos que analisar cada caso. Como que ele está acontecendo agora? Como foi essa gestação? Como foi esse parto? Como está essa rede de apoio? Então, normalmente ela já está sobrecarregada e ainda ela vai ficar carregando mais essa culpa de coisas que ela comeu e passou para o leite. Será que é isso mesmo que acontece? Né? Então, são dúvidas e são questões que acabam circulando aí entre as mulheres que têm bebê pequeno. Né? A outra questão, que para mim é uma das mais fortes, é a questão do leite fraco ou do pouco leite. E isso a gente ouve muito, e vocês devem ter ouvido muito por aí. Né? Eu vou falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais essa questão lá na frente. O tratamento para as lesões mamilares também, então, vê um mamilo ferido, coloca uma casca de banana, coloca isso, coloca aquilo, sem saber o que realmente pode ser utilizado e por quê. Acho que o principal é saber por que essas lesões mamilares, essas lesões aconteceram. Tem um porquê, também a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. As dúvidas em relação ao uso dos medicamentos. Muitas dúvidas. Então, ela está tomando algum remédio? Será que ela tem que interromper a amamentação por causa desse remédio? Sendo que hoje a gente sabe que tem, inclusive o Ministério da Saúde disponibiliza um manual que tem todos os medicamentos e se o uso é seguro ou não é seguro na amamentação. Então, a gente pode consultar esse manual e aí conseguir identificar qual o melhor medicamento para aquela mulher que está amamentando para que ela não pare de amamentar. Então, é só procurar lá que a gente consegue fazer essa substituição sem prejuízos nenhum. E, como eu já bati bastante, falei a questão do uso, né, de bicos, chupetas, bicos artificiais, que entra a questão da mamadeira, o bico de silicone, né? Tudo isso acaba trazendo grandes preocupações e grandes dúvidas para as mulheres que estão amamentando. Justamente porque a gente fala que o que a mulher mais recebe nesse momento são, né, os conselhos, os pitacos. Então, tem muita gente ali que, mesmo sem a intenção, né, chega lá para querer ajudar e acaba, de alguma maneira, atrapalhando, criando mais uma dúvida, criando mais um problema para a cabeça dessa mulher que já está com outras tantas coisas na cabeça. Né? Então, eu trouxe para vocês aqui, eu vou abordar nos próximos slides, perguntas, frases que eu ouvi durante a minha trajetória.
Atualmente, eu estou concluindo a coleta de dados do meu doutorado, que é sobre aconselhamento em aleitamento materno no domicílio, e eu acabei nessa minha trajetória, estou coletando dados desde fevereiro, ouvindo muita coisa. E algumas frases eu trouxe porque elas se repetiram e se repetiram diversas e diversas vezes. Então, eu entendo como sendo as principais ideias que acontecem aí dentro das casas, dentro das unidades de saúde, né? E a primeira é que a amamentação é simples e se você tem peito, pode amamentar. Será que é isso mesmo, gente? Só tendo peito está suficiente? Ou tem outras questões por trás disso tudo, né? A outra que eu ouvi muito é só colocar o bebê no peito que ele vai mamar, não precisa mais nada. Se fosse simples assim, nós não teríamos tantos problemas como a gente vê atualmente em relação, né, ao binômio mãe-filho, em relação a como isso vai acontecer, né? Então, em relação à primeira afirmativa aí, né, será que é natural, é simples, tem peito, pode amamentar? A gente sabe que não, né? Não é tão simples, não é tão natural, não é instintivo. A sucção que o bebê tem é instintiva, porque se você botar qualquer coisa perto dele, ele vai sair sugando. Mas essa conexão que tem que acontecer entre mãe e filho, para que desenvolva-se bem a amamentação, não acontece assim. Poucas crianças que a gente vê que você coloca ela no peito, ela já sai mamando e não apresenta problema nenhum, dificuldade nenhuma. A maioria, e assim, quando eu falo maioria, a maioria mesmo, muita gente não consegue de primeira. Precisa trabalhar, a criança precisa aprender, precisa ver uma aproximação, precisa ver o apoio. Então, as questões psicoemocionais, como que essa mulher está nesse momento? Né? Será que ela quer amamentar? Será que isso é um desejo dela mesmo? Então, é uma das coisas que a gente precisa identificar nela, porque às vezes ela não quer amamentar. É uma escolha dela. Ela tem esse direito de escolher que não vai querer. Porque quando a mama é dada sem prazer e sem vontade, ela acaba sendo pior do que não dá. Uma, porque a criança vai começar a rejeitar aquela mama também. Então, as duas pessoas vão sofrer, tanto a mãe quanto a criança. Então, esse desejo, né, até onde a gente tem que conversar com ela e deixar ela falar sobre essa questão de querer ou não amamentar, né? Será que ela está esclarecida o suficiente? Será que ela foi orientada? Será que ela recebeu informações suficientes para ela decidir se ela quer ou não amamentar? Então, ela pode decidir por não querer, mas desde que seja uma decisão informada, desde que ela tenha sido informada, que ela tenha informações, que ela tenha tido contato com conteúdos que vão ajudar ela a tomar essa decisão e não simplesmente não quer sem ter um motivo para isso, né? Às vezes ela só não quer porque ela não tem o devido apoio, o apoio que ela precisaria. E quando eu falo de apoio, eu estou me referindo ao quê com esse apoio? Não é aquela batidinha nas costas dizendo, ó, estamos com você, você vai conseguir. Não, gente, quando eu falo em apoio, é apoio efetivo. Apoio de sogra, apoio de mãe, apoio de cuidador que está com ela dentro de casa, apoio de marido, da sociedade, do trabalho onde ela está, porque não adianta nada ela só ter o apoio verbal, sem ter o apoio de fato, né? Sem ter alguém que ajude ela com as atividades domésticas, ajude a cuidar dos outros filhos, compartilhe com ela essas atividades que são tão pesadas nas primeiras semanas. Depois as coisas vão se ajeitando, mas no começo é tudo mais conturbado, né? Ela precisa muito que tenha uma sociedade que abrace ela para ela poder amamentar. Se ela não tiver esse respaldo, a gente vai começar a identificar os primeiros problemas e essa não manutenção do aleitamento materno pelo tempo recomendado, né? Então, uma outra coisa que é bem importante são as questões de leis, né? As questões legais, as políticas de saúde que também precisam proteger, que também precisam dar esse amparo para ela, para que ela possa amamentar, para que ela possa ter uma licença maternidade e conseguir desfrutar dessa vivência com o filho, né? Para que quando ela volte ao trabalho, ela consiga até os 6 meses ter lá uma hora dela para poder continuar amamentando essa criança. O ideal é que todas as empresas tivessem a sala de apoio à amamentação. Inclusive o Ministério da Saúde tem lá uma cartilha da mulher trabalhadora que amamenta. Dicas ótimas, tem muita coisa explicando como que ela tira o leite, como ela faz a ordenha, como ela pode congelar esse leite, a manutenção, né, como conservar esse leite.
Então, ali tem dicas muito interessantes de como ela pode fazer quando ela voltar ao trabalho, para ela não sofrer tanto, né? Porque ela já vai sofrer a separação do filho, pelo momento como ela fica, tanto momento quanto ela ficava antes, né? Ela já vai ter esse sofrimento. Então, para que sofrer com a questão da amamentação também, se assim for o desejo dela continuar amamentando? Então, não é que nós queremos forçar as pessoas a amamentar, a gente só quer dar condições para as mulheres que querem isso, né? E que sabem da importância e do benefício que isso vai ter a longo prazo para essa criança e até para ela mesma, porque nem vou bater aqui nas questões de quanto o aleitamento materno é bom para a mulher e para a criança, né? Não traz benefício só para a criança. Mas é bom a gente lembrar que as leis também precisam ser efetivas, ser cumpridas, e também quanto mais a gente conseguir expandir, como eu falei na questão das salas de apoio à amamentação, né, que são salas dentro das empresas, para que essa mulher possa tirar o seu leite quando o peito está muito cheio, possa armazenar de maneira adequada para ela poder levar para casa quando ela for, né, e poder dar para o seu filho. Então, são formas de incentivar, não adianta querer que uma pessoa só trabalhe com a amamentação, mas nós temos que ter uma sociedade preparada para receber uma mulher que quer se manter aleitando seu filho, mesmo depois dos 6 meses, mesmo depois da licença maternidade, para as que têm, né? E para as que não têm licença maternidade, para que elas continuem conseguindo, pelo menos, amamentar seus filhos, mesmo que não seja de maneira exclusiva, mas fornecendo leite para elas, né? Bom, a outra questão que a gente também pensa quando fala nessas dificuldades, que é natural, que não tem problema nenhum, eu trago poucas 3 imagens que eu acho que são muito significativas, que é a questão da fissura, né? Quem já não viu, né, que trabalha com mulheres e não viu um mamilo fissurado, né, não viu uma mulher urrando de dor na hora de colocar o bebê, mas dizendo, não, eu vou fazer isso porque eu sei que é importante. Né? Então, sentindo aquela dor para poder colocar o bebê para mamar. Né? Então, a fissura, ela acontece por quê? Né? E às vezes a gente não para pensar por quê. A gente quer apenas tratar tipos de pomada, N tipos de medicamentos ali para salvar esse mamilo e não resolve. Porque eu posso usar a melhor pomada do mundo, a mais cara, a importada, a X, a Y, se eu não corrigir a pega, vai resolver. Porque eu vou continuar machucando no mesmo lugar que está machucado. Então não vai adiantar eu colocar 50 pomadas ali, porque vai continuar machucando. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que ajustar essa pega, para que ela não cause mais dor e também não cause mais ferimento. Ah, mas acontece só pela pega inadequada? Não, como eu coloquei, na maior parte das vezes é a pega inadequada. A gente ajusta essa pega e ok, já consegue melhorar bastante a condição daquela mulher e cicatrizar esse ferimento e logo ela voltar a amamentar sem dor. Também temos a questão do engurgitamento e da mastite, que são coisas também que a gente vê muito, quem trabalha com mulher acaba vendo muito esses casos de engurgitamento e de mastite. E por que ele ocorre? Né? Como a pergunta está aí, por que ocorre o engurgitamento e a mastite? É uma resposta até simples, por falta de informação de qualidade, então não é qualquer informação, sobre a causa e sobre o manejo adequado. Então, por que acontece o engurgitamento? Por que acontece a mastite? E como que eu faço para tratar isso ou para prevenir? Isso que precisa saber. E a falta de informação de qualidade é um dos principais pontos, porque a mulher vê aquilo acontecendo com ela e não sabe como lidar, não sabe por que aquilo está acontecendo. Às vezes o profissional da saúde não tem o tempo que gostaria de ter para trabalhar com essas questões, porque trabalhar com aleitamento, a gente costuma comentar, não é uma coisa rápida, não é 5 minutos que você vai ali e resolve. Às vezes são horas, 2, 3, 4 horas. Então você precisa de tempo para trabalhar com aleitamento materno e para ajudar essas mulheres que estão apresentando determinados problemas. Então a gente vê muita informação na era da informação fácil da internet, muitas informações de má qualidade. E se você fizer uma filtragem rapidíssima aí no YouTube, você vai ver muitos vídeos de muitas blogueiras aí mostrando como tratar isso, como fazer aquilo, das maneiras mais inapropriadas possíveis, né? Falando sem ter o embasamento científico.
Porque assim, a experiência vale para você. Então, se você quer fazer dentro da sua casa, ok, pode fazer. A questão é você indicar para outras pessoas. Aí já entramos no campo ético, né? O que você vai indicar para outras pessoas fazer? Você vai indicar o que seja, o que tenha comprovação científica, o que foi testado, o que foi aprovado, e não o que para você funcionou. Porque às vezes para você vai funcionar, para outra pessoa não. A gente costuma dizer que na amamentação é muito tentativa e erro, né? A gente tenta uma coisa, não deu, tenta outra, não deu, faz uma manobra assim, faz outra assado, até conseguir. Então, como eu já falei no começo, os casos são muito individuais e não podemos tratar todo mundo como uma receita de bolo. Deixa a receita de bolo para o bolo. E para uma pessoa, vamos tratar de acordo com as especificidades, com cada caso, com as necessidades, porque, como eu disse, cada pessoa é uma pessoa e cada processo é um processo, né? Então, a falta dessa informação de qualidade vai dificultar e muito o cuidado dessa mulher. Então, respondendo por que ocorre o engurgitamento, a gente sabe que tem o engurgitamento fisiológico que vai acontecer nos primeiros dias aí do nascimento, né? Que é a descida do leite, porque até então a mulher vem apresentando o colostro, que é um pouquinho a quantidade, e de repente você vê com aquele seio enorme, cheio de leite, empedrado, com dor, com febre, com dificuldade, criança chorando que não quer pegar, né? Então a gente acaba vendo o despreparo dessa mulher para lidar com uma situação que a gente chama de fisiológica, que é muito esperado acontecer. Então, como que ela pode fazer para isso não acontecer? O que ela precisa saber para que esse engurgitamento não provoque aquela fissura que está ali em cima e também não provoque aquela mastite, né? Porque isso a mastite normalmente ela é um agravamento dos quadros anteriores. Então, quando se chega na mastite, foi por, na maioria das vezes, um manejo inadequado das questões anteriores. Às vezes tem mastite que não tem uma causa, nenhuma dessas duas causas aí, mas a maioria das mastites são porque a gente não tratou com o cuidado que deveria nos estágios anteriores dos problemas que apareceram, né? Então, como é que a gente resolve aquele peito todo engurgitado ali para que não ocorra a fissura e não ocorra a mastite? Porque se ocorrer a fissura, é uma porta de entrada para um micro-organismo, né? Para uma bactéria, e aí a mastite vai se instalar e virar aquela mama vermelha, com febre, mal-estar dessa mulher, né? Então, a gente tem aí uma mama bastante engurgitada, que raramente acontece depois dessa apojadura, depois dessa descida do leite aí dos primeiros dias, primeiros 5, né, 4, 5 dias, raramente ele acontece depois. Pode acontecer pela questão do esvaziamento da mama, não está sendo eficiente, né? Não está esvaziando toda a mama e aí pode engurgitar novamente, mas é muito mais difícil. Agora, o engurgitamento fisiológico que vai acontecer na apojadura, praticamente todas as mulheres acabam vivenciando isso. São muito poucas que não, tá? A maioria, porque é justamente o preparo do seu corpo para a quantidade de leite que o seu bebê vai precisar. Ele não sabe ainda quanto leite, então vamos dizer que ele faz um estoque aí para garantir que o bebê tenha leite suficiente. Tanto que depois, com o passar dos dias, essa produção vai regulando. De acordo com quanto o bebê mama, vai ter produção de leite e o peito não vai mais ficar desse jeito. Então, muitas mulheres falavam para mim, nossa, mas meu peito está secando, não tem mais leite, ele não enche mais, justamente porque é o esperado, né? É o esperado que se regule essa produção e ela produza apenas o que o bebê precisa. Então, quanto mais o bebê mama, mais vai produzir, mas se ele não esvaziar a mama, a produção começa a ser reduzida, porque o corpo vai entender que não precisa produzir aquela quantidade toda, né? Então, o manejo principal nesses casos de um engurgitamento lá nos primeiros dias é justamente a massagem, né? Quem nunca ouviu falar? Então, a gente fala que tem aí o mantra do puerpério, né? Que é massagem, ordenha e colocar o bebê para mamar. Esse é o mantra. É o que ela precisa fazer, principalmente nesses primeiros dias, onde ela dá de mamar para o bebê, daqui a pouquinho o peito já está cheio de novo, né? Ela não consegue vencer a questão da produção, justamente porque ainda vai se adaptar a esse fluxo, né? Então, eu tenho minha mama aqui, vou pegar ela, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma mama, como tá aquela ali, e o que precisa ter? Este mamilo aqui, ó, ele precisa estar bem macio. A areola, que é essa partezinha escura aqui da volta, precisa estar bem macia. Então, a gente faz o teste da prega, né? A gente aperta assim e vê se tá maciazinha.
em cima, embaixo aqui, para ver se tiver macia, quer dizer que o bebê vai conseguir abocanhar, porque ele precisa fazer o quê? Pegar justamente, né, essa parte toda mais escura aqui, que se chama areola. Ele precisa pegar toda ou a maior parte que ele conseguir dessa partezinha escura da mama. E se não tiver muito esticada como aquela foto ali, ele não vai conseguir fazer uma boa pega. Então ele vai acabar pegando só o mamilo e esse mamilo vai machucar, porque ele vai ficar ali com a boquinha, né, mamando, tentando tirar o leite e não vai sair leite suficiente. E aí ele vai acabar ferindo e dando aquele ferimento, como está na foto de cima em relação à fissura. Né? Então essa mama engurgitada, cheia assim, ela vai dificultar a pega e vai dificultar, inclusive, vai assim, provocar muitas vezes novas lesões, nessas lesões que são as fissuras, rachaduras, né? Então, tem situações às vezes bem mais complexas do que essa que eu mostrei, né? Situações que a gente está vendo quase um mamilo saindo fora de tão ferido que está. E sempre que a gente for falar numa massagem, a gente vai começar, né, pelo mamilo. Não adianta nada eu querer que o leite saia se onde está cheio e está obstruído é aqui. Não adianta eu massagear toda a mama se a saída não está funcionando. Então, eu preciso fazer o quê? Começar sempre pelo mamilo, né? Então, vou virar aqui de lado. Movimentos, ó, circulares no mamilo. Depois eu vou com movimentos circulares na areola, com os meus dedos, né? A pontinha gordinha aqui dos dedos, né? Sempre colocando uma força que seja suportável para a mulher. No começo, às vezes, a gente não consegue nem encostar direito porque ela chega a dar um pulo de dor. Então, a gente vai indo devagarinho até conseguir afundar nossos dedos na pele e conseguir realmente fazer uma massagem efetiva. E assim a gente vai fazendo massagens circulares em toda a mama até chegar na base dela. Se a gente não fizer dessa maneira, não adianta, porque você até tira um pouquinho daqui, mas o leite que está parado aqui atrás não vai sair. Então, a gente precisa soltar esse leite que está todo empedrado e parado aqui dentro. Então, para a mulher entender, eu costumo dizer que é quase como se fosse um leite em pó, tá parado lá e não vai sair. Eu preciso fazer o quê? Colocar água nesse leite em pó. Então, eu preciso homogeneizar esse leite. Eu preciso massagear para que ele dilua novamente e saia e a gente consiga que essa mama fique macia para o bebê fazer a pega. E normalmente a gente, então, tira um pouquinho, né, dá uma apertadinha ali, massageia e faz um pouco de ordenha para que esse leite saia e essa mama fique mais macia para o bebê conseguir abocanhar, né? Então não adianta também a gente fazer uma ordenha puxando o mamilo, né? Nós só vamos machucar mais. A questão da ordenha é sempre um dedo onde termina a areola e um dedo onde começa a areola, né? Deixa eu colocar mais para cima aqui, vamos acertar aqui. Então eu vou apertando, ó, para conseguir tirar esse leite. Não é apertar no mamilo, é apertar na areola, né? Então, eu vou aqui na areola, né? O dedo aqui em cima da areola e vou apertando. Só movimento de encontrar os dedos, assim. Eu não vou puxar para frente, eu apenas vou fazer esse movimento. Parece uma coisa até besta, né? Mas aí eu chego às vezes na casa, a mulher não tá dando conta de fazer a massagem, não entendeu, não aprendeu. Às vezes o próprio profissional de saúde está com dificuldade de tirar os nódulos, porque a gente sente o peito cheio de nódulos ali de leite e tem dificuldade de fazer essa massagem. Então, por mais que pareça besta, tem um monte de vídeos na internet, inclusive do Ministério da Saúde, mostrando como fazer essa massagem, porque ela salva muitos puerpérios e muitas crianças de serem desmamadas se essa massagem for ensinada e for feita pelas mulheres, né? Assim como a ordenha, tirar um pouquinho de leite. Não precisa tirar uma quantidade grande de leite, mas o suficiente para deixar aquela mama macia. Então, como eu falei, né? A areola tem que estar bem maciazinha e você conseguindo encontrar os dedos quando você aperta, né? Como eu mostrei aqui, você consegue, quando você faz o teste de flexibilidade, você encontra os dedos, né? Apertando é sinal de que a areola está bem macia e o bebê vai conseguir fazer uma boa peca. Bom, o que mais que a gente pode falar em relação a essa questão mais anatômica, mais fisiológica, mais física mesmo, né? É como é uma mama por dentro. A maioria de vocês já conhece, já viu, mas não custa a gente recapitular, porque quando eu falo da pega é importante eu entender como que essa mama é por dentro, né? E aí vocês vão vendo aqui, eu vou pegar de novo meu lapisinho, aqui vocês veem o tecido de sustentação, né?
que é essa parte que a gente está vendo aqui, a gordura, né? Esse pedaço aqui é o tecido de sustentação, então é a gordura que dá sustentação à mama. Depois a gente vê aqui, ó, os alvéolos, que são essas uvinhas, né? Parecem vários cachinhos de uva, que aqui a gente aumentou de tamanho, ó. Então aqui a gente pegou uma foto desse alvéolo menorzinho aqui e aumentou de tamanho para vocês conseguirem ver como que é um alvéolo por dentro. Então ele tem duas camadas, né? Uma por fora, que é as células mioepiteliais que a gente chama, que é a célula que vai se contrair para expulsar o leite, e as células alveolares, né, que são essas células de dentro aqui, bem pequenininhas, essas célulazinhas aqui, essas células que são as alveolares e que vão fazer a produção do leite. Então, quando os hormônios agirem sobre essa região da mama, uma parte vai produzir, que são as células alveolares, e a outra parte, que é essa parte de fora, as mioepiteliais, vão ser contraídas para esse leite vir por esse canal aqui, que a gente chama de ducto, né? Como está escrito aqui. Então, são os ductos, ó, eles saem lá das células mioepiteliais e alveolares e vêm, né, lá dos alvéolos, e vêm pelos ductos até os seios lactíferos, que é essa parte aqui mais gordinha da mama. E essas partes gordinhas, elas estão aonde? Aonde? Vocês podem ver aqui, ó, a parte preta, né, a parte escura. Essa parte escura é a areola, então é o simbolismo da areola. O que está na areola? Né? Então, são os seios lactíferos, que é onde o leite vai ficar de uma certa maneira armazenado, e quando o bebê bater a gengiva ali, ele vai espirrar esse leite para dentro da boca dele, então, pelo mamilo. Então, não adianta ele pegar somente aqui, né, no mamilo. Ele precisa, por isso, abocanhar a maior parte da areola que ele conseguir, para ele conseguir apertar esses seios lactíferos e jogar esse leite para dentro da boca dele. E por último, a gente tem aí, né, as glândulas de Montgomery, que são esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aí, que servem de lubrificação na parte de fora da mama. Então, ele ajuda a lubrificar essa mama para que ela aguente um pouquinho mais essa questão da sucção do neném, né, de estar toda hora o neném sugando ali. Então, ela ajuda nessa hidratação, nessa lubrificação da areola. Então, aqui é importante para a gente conseguir entender como que ele precisa e por que ele precisa fazer essa pega tão grande. Por que não adianta pegar só o mamilo? Porque ele não vai conseguir tirar o leite que está parado aqui, vai sugar e vai acabar machucando, chorando, porque ele também não consegue tirar nada e vai ficar com fome. Então, não vai resolver em nada, né? E aí, a gente tem aqui como fazer a pega, né? Já que eu mostrei ali que ele precisa pegar a maior parte da areola, a gente tem alguns pontos que a gente olha na hora de avaliar, né, de ver uma mamada. Porque eu falo que não adianta você só perguntar para a mãe como está a mamada. Você tem que ver. Primeira coisa, pede para ela colocar o neném no peito para você ver como que ela está posicionando esse bebê, como ela está se posicionando e como que o bebê está pegando, sugando. É a forma de avaliar. Não adianta a gente perguntar, nós temos que olhar. Então, isso é uma parte muito importante de quem trabalha com aleitamento materno, que é avaliar, olhar essa mamada, olhar essa mãe colocando esse bebê no peito, olhar o conjunto da obra toda para entender um pouquinho onde está, o que a gente pode ajudar, o que precisa ser adequado, né? Então, a gente tem aqui o primeiro ponto, né? Sempre a criança de frente para a mãe. Então, vocês estão vendo aí que ela está bem de frente para a mãe. Então, a carinha dela tem que estar de frente para a mama. Esse é o primeiro ponto. Criança mamando de lado, né? O que vai acontecer? Ela vai cansar logo. Então, às vezes, o rostinho está de frente para a mama, né? Mas o corpinho está virado para cima. Então, a criança está mamando assim. Tem horas, imagina, você vai ficar aí 15, 20 minutos, às vezes, tomando água, comendo. Experimenta fazer em casa para você ver. Você não consegue. Cansa, dói. Então, imagina para a criança. Né? Por isso que a gente precisa deixar a criança de frente para a mãe na hora de amamentar. Depois, posicionar o narizinho do bebê aqui, ó, na altura do mamilo. Então, a gente precisa colocar esse neném bem de frente, botando o nariz dele na altura do mamilo e estimulando para que ele abra essa boca. Então, ele vai fazer aquela abertura bem grande, como se ele estivesse bocejando, né? Que tem uma abertura enorme de boca aqui, como se ele fosse bocejar. E aí coloca a criança no mamilo, né, na boca, a criança no peito, e não o contrário, né? Normalmente a gente vê a mãe levando o seio até a criança, pois ela fica toda torta amamentando.
o correto é levar a criança. Você vê que a mãe está segurando aqui, ó, pela parte de trás da cabecinha aqui, nunca pela cabeça, sempre por essa parte da nuca que dá mais firmeza, levando a criança, então, ao encontro dela, e não o contrário, ela ainda ao encontro da criança. Então, abriu a boca, colocou, e vocês veem que ela está colocando, ó, de baixo para cima. E aí isso vai ajudar a facilitar um outro ponto que a gente quer que aconteça, né? Que apareça mais areola acima do que abaixo da boca do bebê. Então, que fique de fora mais areola acima. Por quê? Porque o ideal é que ela bote na boca mais areola de baixo. Então, que ela faça essa pega de baixo para cima para conseguir fazer uma boa extração de leite. Por isso que a gente fala, né? Um dos pontos é aparecer mais areola fora, na parte de cima, e menos na parte de baixo. Quer dizer que o bebê tem que botar mais da areola da parte de baixo na boca. O outro ponto, as bochechas arredondadas, né, que a gente está vendo aqui, ó, não estão encovadas, estão arredondadinhas para fora, então as bochechas redondas. O queixo que quase toca o peito, né? Aqui vamos dar só um zoom para vocês verem aqui. Ops. Aqui, ó. Vocês vão ver aqui o queixinho, ó, ele quase toca o peito da mãe, né? Então, olha aqui, como vocês podem ver, ó, tem um espacinho bem pequeno, então ele está muito próximo desse peito da mãe. Esse de cima aqui é a mesma coisa, ó, ele está bem próximo do peito da mãe. E o nariz está livre aqui para ele conseguir respirar. Não que se ele ficar com o nariz afundadinho, ele não consiga, né? Porque se a gente afundar nosso nariz aqui, a gente continua respirando porque as narinas estão livres. Mas dessa maneira fica menos angustiante para a mãe, né? Quando ela vê o neném com o nariz liberadinho assim, fica mais fácil dela entender que tá tudo certo com o bebê e que a pega tá ok, né? Então a gente consegue ver também, além do queixo e do nariz liberado, o lábio inferior voltado para fora. Então vocês podem ver muito nítido aí na imagem que o lábio desse neném tá fazendo a boca de peixinho, mas o lábio inferior tá para fora. Isso vai garantir uma boa vedação. Então, sempre lembrando, né? Olhou para a mãe, criança de frente para a mãe, boca bem aberta, lábio inferior voltado para fora, o queixo que quase toca o peito da mãe, as bochechas arredondadas e aparecendo mais areola acima do que abaixo da boca do bebê. Então, quando a gente memoriza esses passos, fica muito fácil de você bater o olho e identificar como que está essa pega. Aí depois tem outros pontos que a gente vai observando, mas esses são os principais para dar aquela primeira avaliada quando a gente vê a mamãe amamentando. Então a gente já consegue ver que o bebê está bem posicionado, a mãe está posicionada e a pega está muito bem ajustada aqui nesse caso, né? Aqui embaixo eu coloquei a questão do mantra, né? A massagem ordenha a posição, que é muito importante para essas mulheres conseguirem amamentar de maneira indolor, né? Ou com o mínimo de dor possível, principalmente nos primeiros dias. Depois as coisas vão se ajeitando e a dor praticamente desaparece. Não chega a ser uma dor no começo, mas aquele desconforto, né? Que é muito comum algumas mulheres relatarem, certo? Aí nós temos aqui as posições que ela pode utilizar, né? Que ela pode assumir para facilitar a amamentação. Então a gente tem as mais usuais aqui, né? Que é a posição tradicional, essa aqui em cima. Nós temos a posição dela deitada com a criança, ó, de frente para ela, mais viradinha, que é quase a mesma que essa aqui, só que a criança está do outro lado, né? Então a gente tem também uma posição que é muito utilizada nos novinhos, nos nenéns bem novinhos, que é a bola de futebol americano, né? Que colocar o neném embaixo do braço. O cavalinho aqui também, cavaleiro, cavalinho, essas posições variam de nome, mas são basicamente as mesmas, né? Que é o bebê sentado, muito usado em bebês um pouquinho maiores. E essa que está circulada de vermelho, que é das últimas que tem aparecido muito nos artigos internacionais. Muito recomendado para mulheres com bebês bem pequenininhos, recém-nascidos, que estão com um pouquinho de dificuldade de fazer a pega, de abrir a boca. Então, a mulher está a 45 graus, né, com travesseiros nas costas, bem escorada, bem apoiada, e o bebê está por cima dela, e aí você larga, ele vai dando cabeçadinhas assim no peito, até ele encontrar a mama, o mamilo, aí ele abre bem a boca e consegue fazer aquela pega que pega toda a areola. Então você deixa meio que o bebê sentir
essa mãe, sentir essa mama. Ela tem sido muito recomendada e usada com muito sucesso no exterior e agora está começando a chegar por aqui como uma indicação para bebês bem novinhos, aí nos primeiros dias de vida, onde estão com uma dificuldade um pouquinho maior de fazer a pega, de ir para o seio, né? Então, vale a pena tentar. Qual que é a melhor posição? A posição que a mãe e o bebê estiverem confortáveis. Então, que a mãe tem que estar muito confortável e que a pega está sendo bem feitinha, bem adequada, né? Não adianta ter uma posição ótima, linda ali, que a gente acha que é boa, a mãe está desconfortável, está com dor, o bebê não está pegando direito. Então, não adianta. Cada pessoa vai achar a melhor posição. Qual que é o nosso papel? Oferecer novas posições. E ela vai escolher aquela melhor, se adapte. E com o passar do tempo, eu costumo brincar com as mães que elas vão fazendo o Mama Sutra, né? Elas colocam o bebê em qualquer posição e o bebê mama. No começo é um desafio e depois acaba sendo muito mais prático. E ela vai aí testando novas posições, vendo as quais que ela se adapta melhor. E aqui só tem uma para gêmeos também, que eu acho bem bacana, bem interessante, que mulheres com gêmeos também podem fazer algumas posições para amamentar. Mas isso a gente consegue na internet, é mais para trazer para vocês algumas posições e mostrar essa última posição circulada de vermelho aí, que está muito aparecendo nos estudos internacionais. Bom, essa primeira parte foi bem de fisiologia, mas ainda a gente vai entrar um pouquinho na questão do que a gente ouve, é muito, como eu falei para vocês, o que eu ouvi com muita frequência dentro das casas. Então ainda vem, né, aqueles comentários. Seu bebê está chorando, deve estar com fome. Seu leite é fraco, não está sustentando. Isso, gente, eu ouvi muitas vezes, várias vezes, da mesma mulher, de outras mulheres, de mães, de sogras, de vós. Era muito clássica essa frase, né? Ele está chorando, então, sempre traduzindo o choro como fome. Ah, seu bebê está toda hora no peito, você tem pouco leite. Também é uma clássica. Seu bebê não está recebendo leite suficiente. Olha como o bebê da sua vizinha está gordinho, tem a mesma idade do seu. Então, aquelas comparações que acabam fazendo em relação aos bebês, né? Você tem que estar com seu bebê igualzinho ao da sua vizinha. Só que ele não é o filho da sua vizinha. Ele é seu filho, então ele vai ter características diferentes da dela, desenvolvimento diferente. Então, você tem... É uma coisa que a gente costuma ver muito, como eu falei, às vezes não por maldade, mas acaba atrapalhando bastante na questão do aleitamento materno, né? E aí eu vou discutir um pouquinho sobre essas frases que eu coloquei para vocês, né? Essas falas que eu ouvi muito, né? Começando com uma clássica, né? Bebês choram, gente. Não é, acho que nenhuma novidade, né? Mas bebês choram. É a única forma que eles têm de se comunicar. Se ele conseguisse falar, eu acho que seria mais fácil ele dizer o que ele tem, o que ele está sentindo, e a gente atenderia com mais rapidez. Como não dá, é o jeito dele falar chorando. Então, a gente costuma dizer, né, que gato mia, cachorro late, bebês choram. E choram muito, choram por tudo, porque é o jeito que ele tem de demonstrar alguma necessidade a ser atendida. Então, o choro é uma forma de comunicação, só que a gente não recebe muito bem, né? A gente vê que o que mais desestabiliza uma mãe é o choro. O bebê começa a chorar rapidamente, ela quer pegar, ela quer fazer o neném parar de chorar, porque aquilo causa sofrimento nela. Então, o choro, ele nunca é muito bem-vindo, né? Na verdade, por ser uma comunicação, ele não é entendido como isso, ele é entendido apenas como um desespero desse neném, eu tenho que resolver ele a qualquer custo, né? Então, o choro realmente ele causa uma instabilidade na mãe que ela até se perde em relação ao que ela vai fazer. Mas eles choram, e nem sempre o choro é fome, né? A gente brinca aí que tem um checklist de criança, né? Então, você vê se é xixi, se é cocô, se precisa trocar, se é frio, se é calor, né? Se está muito barulho, se está muito escuro, se está muito claro. Então, a gente vai tentando, né, até ver o que é que acalmou aquela criança. Porque, eu falo, né, tentativa e erro. Você vai, trocou a fralda? Não, ele continua chorando. Tirou uma roupa, ele continua chorando. Então, não era calor. Então, assim, o neném ele chora por qualquer coisa e a gente precisa ir aos pouquinhos identificando esse choro, entendendo esse choro e principalmente acolhendo esse choro, né? Tentar entender por que ele está chorando, né? Tentar atender essa necessidade dele. Então, o choro ele traz para a gente uma solicitação e a gente vai tentando adequar, não sempre com fome,
Mas vocês podem ver em 90% dos casos, chorou é fome, chorou não está satisfeito, chorou seu leite é fraco, chorou o seu leite não está sustentando, chorou vamos dar uma mamadeira, chorou vamos colocar uma chupeta. Então é sempre relacionado à questão do estômago dele, né, da saciedade. E não é só isso, né, pelo qual motivo a criança chora. Então, a primeira coisa é entender melhor a questão do choro, só que é uma coisa a longo prazo, né? Não resolve assim de uma hora para outra, né? E por que ele fica toda hora no peito, né? As mães também falam, ele fica pendurado o tempo todo no meu peito, ele não sai, eu acho que não está tendo leite suficiente, meu peito está murcho, né? Aquilo que eu falei antes para vocês, que eu ouço muito, meu peito está murcho, será que eu não estou mais produzindo leite, né? E na verdade, ele fica no peito por vários motivos, né? Ele não vai para o peito só para se alimentar. Então, o bebê não quer peito só porque ele está com fome. O recém-nascido, ele tem uma necessidade muito grande de sucção, de acolhimento, de carinho, de afago, porque no colo ele se sente protegido e é o que ele precisa nesse momento. Então, ele quer, às vezes, chora para ir mamar, porque ele está precisando de colo naquele momento. Então, aí tem alguns pontos de por que ele vai toda hora para o peito, né? Imaturidade, então ele é imaturo ainda, se ele já nascesse pronto, né? Já nasceria caminhando e falando. Não, ele precisa de tempo para se desenvolver, para desenvolver essas habilidades. Então, a própria imaturidade requer o peito, requer o colo, requer o aconchego e requer a proteção. Bebês prematuros também acabam tendo uma necessidade maior de colo, de peito, então eles querem ir toda hora para o peito. Amadurecer, né? Mais do que aqueles que já nasceram a termo. Então, eles têm uma necessidade maior de peito. Necessidade de sucção, como eu falei, né? Sugar, necessidade de colo. A questão da esterogestação, não sei se é uma palavra muito comum para vocês, mas tem se falado muito nesses últimos anos sobre a esterogestação, que é a gestação fora do útero, né? Então, o que se entende por isso? É um termo muito utilizado e que vem sendo trazido pela psicologia, falando da questão da gestação externa, que o ideal seria que tivéssemos uma gestação de 12 meses, né? Mas aí o neném não passaria no canal de parto. Então, ele nasce com 9 e os outros 3 seria como se ele ficasse naquela bolsa igual o canguru, para se desenvolver. Tanto que a gente fala que os meses mais difíceis são os 3 primeiros meses, né, onde o neném tem bastante gases, tem dificuldade com a digestão, tem dificuldade com a solidão, né? Ele não gosta, não quer ficar, não consegue interagir ainda com o mundo. E passando dos 3 meses, as coisas já dão uma amenizada, já dão uma melhorada, porque aí ele já desenvolveu mais, já tem uma condição melhor de, vamos dizer, sobreviver no mundo externo. Então, a esterogestação se refere a esses 3 meses fora do útero. Só que ele vai precisar de muito colo. Por isso que a gente fala muito dessa questão dos 3 primeiros meses, dar bastante colo. Aí você ouve direto, vai deixar esse neném mal acostumado, vai colocar no berço, ele não quer ficar. Sim, gente, ele tem uma necessidade muito maior do que qualquer outra necessidade de estar no colo, de estar perto, de sentir o cheiro da mãe, o batimento do coração, o calor do corpo, para acalmar, para ele não se sentir desprotegido. Então, isso é muito forte nas últimas pesquisas da psicologia, mostrando essa necessidade de acolhimento, né, de afetividade do bebê nesses 3 primeiros meses. Por isso se fala tanto na esterogestação, né? Por isso que o bebê fica toda hora no peito, né? A rápida digestão do leite materno também é um fator que faz ele ir para o peito várias vezes. Então, o leite materno ele não é pesado, ele é rapidamente absorvido. E aí ele não fica ali no estômago. Entrou daqui a pouquinho, ele já está querendo mamar de novo. Então, isso é um dos momentos, dos motivos para ele querer ficar toda hora no peito, principalmente no início, né? Quando ele ainda não regulou tudo que ele precisa comer, a produção. Então, ele vai indo para o peito toda hora. Um outro fator que pode contribuir para isso também é o tamanho, a capacidade desse estômago, né? Ele nasce com o estômago bem pequenininho e vai aumentando o tamanho até ele conseguir ter um tamanho maior e numa mamada ele já, às vezes 5 minutos que ele está ali na mama, ele consegue se satisfazer rapidamente. E isso também vai desenvolvendo aos poucos, né? Senão ele já, como eu falei, ele nasceria pronto e não tendo que desenvolver algumas habilidades, né, e algumas questões fisiológicas mesmo.
Dificuldade na pega, então isso pode acontecer. Eu coloquei como último item porque é preciso ser avaliado. Então, será que ele está indo para o peito por todas essas outras questões que a gente colocou? Ou porque ele está com uma dificuldade na pega, porque ele está com falta de força para sugar, e aí se ele não tem força para sugar, ele cansa, ele dorme antes e não tira todo o leite que ele precisava. Mas isso a gente só vai saber avaliando, olhando, mamar, senão a gente não consegue saber disso, né? A gente precisa ter esse olhar para identificar por que realmente. Mas a maioria dos casos que eu tenho visto são as outras questões aí acima. Dificuldade na pega, ela já se apresenta antes dessa necessidade de ficar indo no peito, né? Ela é mostrada por outros fatores e não só por esses que eu falei aqui. Então, aqui tem uma representação, só para vocês verem, já devem ter visto várias vezes na internet, mas eu achei interessante trazer, que é a questão do tamanho do estômago, né? Então, além da capacidade gástrica, a gente tem o tamanho, que são coisas diferentes, né? Tamanho, tá mostrando aí, comparando com uma cereja, uma noz, um pêssego aí, né? E um ovo. E a capacidade gástrica, porque, na verdade, se eu quiser colocar mais, vai caber, mas vai voltar. Então, ele tem uma capacidade limitada e o ideal é a gente não passar disso quando vai dar, por exemplo, um complemento para esse bebê. Então, tem gente aí que no terceiro dia tem bebês que a gente vê tomando complemento aí de 50 ml. Olha quanto a mais você está forçando esse estômago, sendo que a capacidade gástrica é em até 27 ml, mais ou menos, né? E aí vocês veem como vai evoluindo até ele chegar aí com um aninho, com 250 ml de capacidade gástrica. Então, por isso que no primeiro dia o colostro é suficiente, mesmo que venha em gotas, porque ele é altamente calórico e o tamanho do estômago do bebê se enche rápido. Claro, assim como enche rápido, nós temos uma digestão rápida e ele vai querer mamar novamente daqui a pouco. Então, explica-se fisiologicamente por que isso acontece. Então, não é que o leite esteja insuficiente, que seja fraco, mas sim essas outras questões que são importantes a gente entender, para entender também como que acontece, por que o bebê vai toda hora para o peito. E quando a mulher entende essas coisas, ela fica um pouco mais tranquila de que realmente seu filho não está passando fome, né? Porque acho que uma das maiores preocupações das mães é que seu bebê esteja ficando com fome e não esteja satisfeito após cada mamada. Então, ainda a gente tem a questão das cólicas, que também são mais complicadas, e eu coloquei elas entre aspas aí, porque a própria literatura não traz que são cólicas, a gente atribui esse nome cólica, né? Que cólica pode ser de qualquer órgão que a gente tenha, não necessariamente só do intestino, né? Então, tanto que a gente chama de cólica renal, né? E outros órgãos. Então, a gente nomeia de cólica, mas pode ser gases, né, que estão com dificuldade aí de passar pelo intestino do bebê, e aí ele sente esse desconforto, dificuldade para evacuar. Tem alguns que não, que é porque ele mama só leite materno, então o leite materno é quase todo aproveitado e ele fica com muito pouca coisa para liberar. Então ele acaba não evacuando aí por um tempo, né, por alguns dias, e as mulheres às vezes ficam muito preocupadas com isso. Mas aqui eu estou me referindo da dificuldade mesmo, aquele neném que faz uma força, chega a ficar roxinho e tenta evacuar e não consegue, fica choroso, né? Justamente pela imaturidade do sistema gástrico dele, intestinal, então ele tem mais dificuldade, os movimentos peristálticos ainda não estão bem estabelecidos, né? Não amadureceu o suficiente esse intestino e não consegue jogar nem esses gases, nem essas fezes para fora. E aí ele fica irritado, chora, encolhe perninha, estica a perninha. E aí a gente vai identificando esses sinais que vão mostrar que eu preciso ajudar esse bebê, né? Relaxar o esfíncter dele, porque às vezes ele não tem nem força, né? Nós, quando queremos ir ao banheiro, a gente faz força e relaxa o esfíncter. O bebê não sabe administrar isso ainda. Então, às vezes ele precisa de ajuda. Por isso, as massagens, né? O movimento com as perninhas, mas principalmente o colo. E tem uma pesquisa muito recente, se eu não me engano é de 2017, mostrando que os bebês que ficam mais tempo no colo diminui a referência às cólicas, né, que a gente chama de cólica. Então, mostrou uma melhora assim, considerável
nas crianças que ganham mais colo. Então, quanto mais tempo de colo, menos cólica, porque ele fica numa posição confortável, aconchegado, quentinho, que vai ajudar ele a liberar esses gases, porque ele está relaxado. E muitas vezes o que ele precisa é relaxar, aí ele vai conseguir relaxar o esfíncter e soltar as fezes que estão aí incomodando ou os gases. Então, o colo ele é muito eficiente. É uma coisa que a gente tem que tentar acalmar o coração dessas mães. Ele não vai ficar mimado, porque nos 3 primeiros meses ele ainda não tem essa maturidade cerebral para fazer isso, né? Fazer chantagem emocional. Deixa para mais para frente, porque não vai ser para sempre, né? Ele não vai passar 17 anos no seu colo. Então, conforme ele for crescendo, ele vai descobrindo o mundo, vai querer ir para o chão, engatinhar, e o colo não vai mais ser uma prioridade dele. Então, o negócio é aproveitar e dar bastante colo nesse momento, porque inclusive vai diminuir outros problemas que costumam aparecer e, por incrível que pareça, por falta de colo. Então, o colo, ele sim é considerado quase como um remédio, né, para essa criança. Então, diminui bastante muitas das coisas que a gente tem visto. E aí eu trouxe foto para quem não conhece ainda, o sling. Ele é um jeito de dar cola de uma maneira muito confortável, que não cansa tanto essa mãe ou quem for dar. Usando o sling, um pai pode usar, uma avó, uma tia, quem quiser pegar esse bebê para dar um alívio para essa mãe, também vai conseguir utilizando o sling. Então, o sling ele é muito bom, ele tem demonstrado resultados excelentes nas pesquisas que têm sido feitas em relação a ele, para manter esse neném perto dessa mãe, como eu falei, né, diminuir o choro, diminuir a cólica, né, o que a gente chama de cólica, ele tem sido muito efetivo. Então, tem vários tipos de sling no mercado, tem várias formas de prender, de colocar o bebê, eu trouxe só alguns para vocês entenderem como que ele pode ser utilizado. É quase aí uma mãe canguru, né? Mas é um jeito de manter o bebê próximo e ele se sentir seguro e acolhido por essa mãe. Então, o sling é uma tecnologia muito interessante, tem sido usada muito, muito difundida isso aí nos últimos anos. A questão do leite suficiente, que também aparece lá, né, delas dizendo que o leite não é suficiente, meu neném vai ficar com fome. Então, tem uma forma da gente identificar se o leite é suficiente e acalmar um pouquinho o coração dessa mãe, né? Então, quando ela sabe que ela pode monitorar a suficiência do seu leite pela quantidade de urina, ela consegue fazer isso dentro de casa. E ela consegue acompanhar se o seu bebê está bem hidratado. Então, a quantidade de urina, a coloração, né, essa urina clarinha, sem odor forte, vai demonstrar que essa criança está hidratada. E se ela está hidratada é porque ela está recebendo leite suficiente, né? Não vamos considerar aí que estão dando água para essa criança, mas a criança que está só no peito, né? Então, a quantidade de urina, a gente coloca aí, né, em torno de 6 fraldas, né, trocas de fralda por dia com urina, mas eu já vi crianças que variam, né, tem menos trocas de fralda, mas cada fralda assim está encharcada. Então, eu não gosto muito de colocar números, né, porque eles normalmente nos restringem, mas é em torno disso, né, 4 a 6 fraldas, eu prefiro olhar a coloração. Então, se o xixi está claro em bastante quantidade, ele está me dando um bom indicador de que o leite que ela está recebendo é suficiente, que esse bebê está hidratado sim. Atividade e reatividade, outra coisa que eu posso avaliar nessa criança, né? Se ela é uma criança ativa, se ela reage aos estímulos, né? Consigo perceber isso. A pele, se está hidratada ou não, né? Se está fazendo aquela prega de pele ressecada, se está descamando. Então, eu consigo acompanhar também a questão da hidratação. Se o olhinho está brilhante. Então, você consegue ver na criança se ela está sendo bem hidratada. E como último item, eu colocaria o ganho de peso. Uma crítica que a gente vê em muitos artigos internacionais é a questão de ficar escravo do ganho de peso. Ai, meu filho tem que ganhar lá tanto por dia, se não ganhou, tá errado, vamos entrar com complemento. Não, gente, calma. O ganho de peso, ele é um guia. E contanto que a criança esteja numa curva ascendente, né, ou seja, subindo sempre, né, não precisa necessariamente que ela esteja dentro da guia, é um norte, são linhas mostrando que as crianças, 50% das crianças estão dentro daquela linha, mas outros 50% não vão estar. Então, não tem nada de errado se elas não estiverem, desde que ela mantenha uma curva subindo, né? Sempre subindo assim, nem descendo, sempre crescente
você vê, você acompanha de uma maneira que você perceba esse ganho de peso, que pode não ser o que é estimado na literatura, mas está dentro do que é esperado para aquela estrutura física daquela criança, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa avaliar. É claro que a gente faz um acompanhamento dessa criança, né? Normalmente é um acompanhamento mensal, pode ser um acompanhamento até com menor intervalo, quando a gente vê que ela não está ganhando tanto peso, mas a gente vai acompanhar e ver o desenvolvimento dela, como eu falei, ver a questão da urina, da atividade, da pele, da hidratação. Tudo isso vai nos ajudar a ver se o ganho está adequado, não simplesmente o ganho por si só, né? Isso a gente pode às vezes cometer atrocidades aí com crianças em relação à escravização desse ganho de peso. Então eu só trouxe aí que é muito importante a gente lembrar que após o nascimento, né, ele acaba perdendo de 10 a 15%. Então, nos primeiros dias, o primeiro dia, ele sai do hospital, às vezes, já com 10 a 15% a menos do peso que ele nasceu. E ele vai recuperando esse peso do nascimento ao longo dos dias. E com 10 a 15 dias de vida, ele já voltou ao peso que ele estava quando nasceu. Então, também é uma estimativa. A gente tem criança que 16 dias, outras é 9 dias, depende. Mas é mais ou menos nessa faixa aí de dias que ele vai ter recuperado o peso de nascimento. E aí, então, a partir desses 10, 15 dias aí, é que ele vai ter o ganho esperado, de 25 a 30 por dia, né? 25 a 30 gramas por dia. Então, como eu falei, não posso me desesperar se um bebê está ganhando 21, 22 gramas por dia. Calma, vamos acompanhar essa criança por mais de perto, vamos ver como é que está essa pega, essa posição, como que está essa mãe, essa família, como que isso está, como esse processo está se dando dentro dessa dupla aí. Então, é muito importante a gente acompanhar, sem se desesperar e ver como que vai ficar, né? Mas o que eu quero deixar de mensagem em relação ao ganho de peso é não sejam escravos do ganho de peso. Tem outros fatores que a gente leva em consideração, e aí sim, se identificar a necessidade, não há problema nenhum de entrar com complemento, né? O complemento salva vidas quando necessário. Temos também a questão da translactação e relactação, que também são formas de ajudar essa mulher que às vezes está com, eu não diria um leite insuficiente, mas por um outro problema, ela está com uma pega inadequada que não está ajudando a produzir o leite na quantidade que deveria. Ou então uma mãe que teve que parar de amamentar por algum exame que teve que fazer, ou algum procedimento, ou realmente algum remédio que não é compatível com o leite, ela teve que parar e ela quer voltar, ela quer relactar essa criança. Então, a gente tem aí as duas técnicas, né? Na verdade, elas são as mesmas, mas muda de nome com relação ao leite, a origem desse leite que o bebê recebe. Então, a translactação é o leite da própria mãe e a relactação é por fórmula o leite humano pasteurizado, né? Que é aquela imagem que está ali do bebê recebendo o leite pela sonda, né? E junto já vai estimular com a sucção do mamilo. Então, isso ajuda muito as mulheres que estão com um pouquinho de baixa de produção, né, ou que estão um pouco inseguras em relação a isso, ou que a gente percebeu que o ganho de peso lá e avaliou essa criança e viu que ele realmente está precisando de um pouco mais, então a gente pode entrar com essa técnica e ela tem resolvido muitos casos. Eu tenho utilizado ela até com uma certa frequência em algumas mulheres que querem relactar com bastante sucesso e ela tem ajudado muitas mulheres. Então é uma técnica bem eficiente. Você encontra na internet também vídeos mostrando detalhes de como fazer, não é nada muito difícil, mas o importante é que ele aproxima essa criança da mãe, estimula a sucção e a gente sabe que quanto mais esse bebê mamar, mais leite vai produzir. Então a gente ajuda a mãe de alguma maneira, né? Então é uma técnica bem bacana e pode ser utilizada bastante aí, que vai ajudar muitas mulheres que estão necessitando. Bom, a gente tem aqui, e eu gostaria de deixar bem claro que quando eu falo de ciclo de desmame, eu estou falando daquela criança que não precisa da fórmula, que não precisa do complemento, né? Aquela criança que está bem, está hidratada, está ativa, está com os olhinhos brilhantes, está fazendo xixi, mas que, por a questão do choro, acaba reforçando a questão da insatisfação. Então, a gente tem um ciclo aí, como vocês podem ver, né? A criança mama,
acaba chorando, e aí o que acontece? Já vem os palpites, né? Não está satisfeito, o leite é pouco, o leite é fraco, porque a criança chorou depois que mamou. Aí resolve dar uma fórmula para ela, né? Resolve dar um complemento. Dá essa fórmula, o que acontece? O bebê vai desmaiar, vai dormir por muito tempo. Às vezes 3 horas, 4 horas, porque vocês imaginem, né? A gente está careca de saber isso. Que o leite materno é leve, de fácil digestão, absorção. A fórmula é mais pesada, então a gente compara muito, né, com a questão da feijoada. O leite materno, aquele buffet de saladas, e a fórmula, aquela feijoada mais pesada. Quando a gente come uma feijoada, dá sono, a gente deita e morre, né, desmaia. A mesma coisa acontece com o bebê, que tem um sistema digestivo e intestinal muito imaturo. Então, ele acaba pesando um monte naquele estômago, ele dorme, às vezes por 3 horas, 4, e acaba pulando uma mamada. Então, ele vai mamar menos. E como eu falei, se ele mamar menos, ele vai produzir menos leite. O peito daquela mãe vai começar a produzir menos leite, porque vai entender que ele não está precisando de tudo isso. Então, ele vai dizer, ó, não preciso, eu vou suspender isso aqui, vou diminuir. E aí ela produz menos leite, e quando ele vai mamar de novo, ele não consegue a quantidade que ele deveria. Então, mamou menos, menos produção. Aí ele chora, você coloca na mama de novo, ele chora, tá insatisfeito. Fórmula. Você dá fórmula, ele não chora. Você dá peito, ele chora. E aí vai acontecer o quê? Reforçar a crença da insatisfação. Então, sem querer, não, vou dar só uma mamadeira agora, só uma fórmula, só isso, porque aí ele vai dormir tranquilo, ou porque ele não vai ficar com fome, mas isso não vai interferir na produção láctea. Infelizmente, a longo prazo, isso vai acontecer, porque ele vai dormir mais tempo, ele vai mamar menos, ele vai exigir menos aquele peito, e se ele estimular menos, vai ter menos produção. Então, sem querer, a gente acaba produzindo o ciclo do desmame e logo esse bebê não vai mais estar no peito, né? Sem contar a confusão de bicos que a gente vai ver daqui a pouquinho já. Então, a gente tem como funciona, né, que a fisiologia da mama, que eu falei, o bebê precisa sugar para mandar o estímulo lá para o cérebro da mulher, um lugar chamado hipófise, né? Então, nós temos a hipófise que vai produzir a prolactina e a ocitocina. Então, produz a prolactina, que vai fazer o quê? A produção do leite. Lembra? Ela vai agir lá naquelas uvinhas que eu mostrei nas mamas para vocês. E a ocitocina vai agir na ejeção. Então, um hormônio vai produzir o leite, né? Vai estimular a produção do leite, e outro a ejeção. E esses hormônios, eles precisam da sucção. Eles precisam que a mulher pense no bebê, olhe para o bebê, ouça o choro do bebê, porque eles são hormônios que vão ser produzidos lá no cérebro. Então, eles precisam da sucção e dos estímulos que o bebê vai causar para essa mãe, para que ela produza. Tanto que a gente vê as mães falarem, às vezes, que só de pensar no bebê, só de ouvir um neném chorar, às vezes está no trabalho, o peito enche, começa a sair leite, justamente por esses estímulos. Então, a sucção é o principal estímulo, mas a gente tem outros que também vão ajudar na questão da produção do leite, né? E aí, as últimas frases, né, que a gente também vê é a questão do meu peito não enche nem vaza, que eu já tinha comentado, né? Acho que meu leite está secando, então ela está com parâmetro daqueles dias em que ela estava com aquele engurgitamento fisiológico, com aquele peito que enchia um monte, vazava, e de repente o peito parou de fazer isso. Então ela vai associar imediatamente com o quê? Está secando, não tenho mais. Acho que vou entrar com uma fórmula, vou dar uma mamadeira aí para o meu bebê. E aí que a gente começa aquele ciclo. Por isso que é muito importante a informação de qualidade, para saber que isso é ótimo se o peito não enche, não vaza. É sinal que conseguiu regular essa produção. O bebê está fazendo xixi? Está ativo. Vamos lá naquelas questões lá atrás, né? Está reativo? Está com o olhinho brilhante? Está com a pele hidratada? Então, nós estamos vendo que ele está recebendo. Será que o não enchimento está comprometendo mesmo? Ou o enchimento é o esperado, porque ele já regulou produção, né, e quantidade que ele consome. Então, é isso que a mulher precisa entender para ela conseguir se sentir mais segura, né? Outra frase muito comum: seu bebê está fazendo seu peito de chupeta, né? Confusão de bico, isso existe? O que vocês acham pensando aí, né? Então, para nós que pesquisamos, isso é muito claro, assim,
essa influência de outros tipos de bico nessa confusão, e a questão do bebê fazendo peito de chupeta. Mas eu queria só perguntar para vocês, quem veio antes, a chupeta ou o peito? O peito, né? A chupeta ela foi inventada para que o neném imaginasse que está no peito sugando. Como eu falei, ele tem necessidade de sucção. Então, na verdade, a gente não está fazendo o peito de chupeta, a gente tenta fazer a chupeta de peito e se engana com isso, né? Então, a confusão de bicos, ela existe sim, e a gente consegue perceber isso muito na prática. O bebê começa a mamar, outro tipo de bico, né, numa mamadeira, por exemplo, ou usar uma chupeta, e é muito mais fácil, né? Principalmente a mamadeira, ele aperta e sai o fluxo de leite ali, não precisa fazer força nenhuma. A chupeta também, ele tem um jeito de morder essa chupeta diferente, né? A gente vê que o jeito que ele abocanha uma chupeta e a forma de sucção são diferentes de mama e de peito. Lá no final eu tenho um link de um vídeo que mostra certinho como que é a pega do neném na chupeta e na mamadeira e como que é a pega no peito. São pegas diferentes, isso tem muitos estudos mostrando. E acaba que ele acostuma com um jeito mais fácil e quando vai colocar ele no peito ele não quer mais. Aí eu vou lá visitar a mulher aí com 2 semanas, né, 3 semanas às vezes, e ela, meu bebê não quer mais meu peito, ele tá recusando, ele não me quer mais. E quando você vai avaliar, ele tá fazendo uma confusão de bico. Então ele interpreta como ele não quer mais o peito. Tanto que eu vi várias vezes ela dizer, ele largou, parou de mamar porque ele não quis mais o peito. Eu não quis por quê. Então a gente precisa identificar esses fatores. E normalmente o uso da chupeta é um dos fatores mais prevalentes aí na questão do desmame, como eu falei lá no comecinho, né? Então a gente tem a questão, como eu falei, da regulação da produção. Então se o peito não enche mais, né, é porque a produção já regulou. E a gente vai ter aí um outro negócio que deixa as mães de cabelo em pé, que é o tal dos picos de crescimento ou surtos de desenvolvimento, que provoca uma mudança no comportamento. Então aí, a partir dos 15 dias, né, nos primeiros 3 meses, o bebê começa a ter esses picos. E aí pode ter 1, 2, 3, vai depender da criança, e a gente identifica na hora quando a criança está passando por isso, porque ele muda rapidamente de comportamento. Fica mais enjoadinho, chora mais, vai pro peito, ele pega um pouquinho, solta peito, chora, se remexe no colo da mãe, fica dando cabeçada, quase não quer dormir, ou vai pro peito e fica horas no peito, quer mamar mais. Então, cada criança vai apresentar um comportamento diferente, mas diferente daquilo que ele estava acostumado, né? Nem todas as crianças vão ser iguais, mas ele vai mudar, você vai notar uma mudança de comportamento. Isso são os picos de crescimento, ele dá aquele estirão, aquele salto, então ele cresce um pouquinho mais, ele engorda um pouquinho mais, ele desenvolve alguma habilidade que não tinha antes, e aí ele vai requerer mais energia, e ele vai mamar mais, vai ficar mais enjoado. Por quê? Ele mama e não sabe a quantidade de leite que ele estava esperando, porque ele cresceu, ele precisa de mais leite. Então precisa de um tempinho aí para readequar essa produção de leite, ela regular e vir na quantidade que ele precisa. E às vezes esses 2, 3, 4 dias são um verdadeiro tormento para essa mãe, porque ela acha que o bebê não quer mais o peito, que ele mudou muito, que ele está querendo ficar muito no peito, então que o leite não está mais suficiente. E aí vem todas aquelas questões, aquelas frases que eu já falei para vocês ali atrás. Então, é bastante complicado quando a gente não entende o que está acontecendo com esse bebê. Por isso que precisa ler muito, se informar muito, uma informação de qualidade, ter um profissional bem informado para poder tirar essas dúvidas dessas mulheres e ela entender que isso é um comportamento natural que vai passar. São várias fases que o bebê vai passar. Ela precisa saber exatamente como que essas fases vão acontecer, né? Não quando, porque isso é imprevisível, mas como que essa mudança de comportamento vai acontecer, como que ela pode fazer para minimizar isso e que com toda certeza desse mundo vai passar, né? Então tem algumas mães que me falam, olha, meu mantra vai passar, como todas as outras fases. E uma vem em seguida da outra, são fases diferentes, são descobertas, né? Por isso que a gente precisa muito ter conhecimento. Não dá para tentar trabalhar com qualquer coisa que seja, mas com aleitamento materno e achar que tá ok, todo mundo sabe tudo, e é rápido, e é natural, e a gente nasce com esse instinto. Não.
tem que estudar. Como qualquer outra área do conhecimento, é preciso de estudo, né? Mas voltando um pouquinho, só queria dar um destaque aqui para quando eu falo de chupeta, mamadeira, questão do uso de fórmulas. Eu não sei se todo mundo tem o conhecimento da NBCAL, que é uma norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Esse nome é enorme aí. Ela não é só mais uma norma, ela é uma lei já, mas pegou esse nome, então acabou ficando. Ela vai regulamentar a forma como esses produtos todos vão ser comercializados, como devem ser comercializados. Que a gente sabe, e também as pesquisas, o que se pesquisa muito na área de aleitamento materno, é uma das áreas que mais tem pesquisa e resultados de pesquisa. Então a gente acaba vendo muita influência da propaganda abusiva, do marketing ofensivo, né? Aquele marketing que vai em cima com tudo em relação a esses alimentos de primeira infância, né? De lactentes de primeira infância, dos bicos. Então, muitas vezes a gente vai no mercado, numa farmácia, e tá lá na ponta da gôndola, na entrada do supermercado, aquela pirâmide de latas de leite em pó, com uma fita vermelha, com promoção, compre uma, pague uma, leve duas, ou pegue essa lata de leite e ganhe essa chupeta, essa mamadeira. E hoje a gente sabe que isso não pode. Pela lei isso é proibido. Tem uma série de questões. Então, o que eu indico para vocês? Deem uma procurada, informem-se sobre a NBCAL. Ela é muito importante, não só para profissionais da saúde, mas para pais, para mães, porque às vezes a gente não entende que aquele marketing está tentando fazer isso com a gente. E não é loucura da cabeça de ninguém, não. É comprovado por pesquisa de que o marketing ofensivo, né, aquele ostensivo que vai para cima de você, ele acaba induzindo muitas vezes ao erro, a comprar um determinado produto que não vende bem isso, que a gente chama de gato por lebre, né? Então procure, se informe. A gente costuma dizer que quem conhece um pouco a NBCAL fica meio neurótico, né? Entra nas farmácias, nos supermercados, já procurando se tem algum tipo de marketing desse jeito, né? Então, ele vai além também disso, falando das propagandas de TV, dos encartes, de patrocínio em congressos, né? Então, tudo isso tem um porquê, eu acho muito interessante e deixo essa dica para vocês procurarem se informar um pouquinho em relação à NBCAL, que a gente viu que esse tipo de marketing pode também, junto com a chupeta, levar ao desmame precoce. Então, tem se mostrado cada vez mais. Lá no final da apresentação também tem um link, onde eu deixo aí um documentário que ele é bem antigo, mas ele, apesar de ser antigo, a gente vê que ele continua se repetindo em muitos países, principalmente nos países tipo Índia, África, né, para lá, mas também acontece aqui. Mais velado, né, menos escancarado, mas acontece. Então, esse documentário, ele mostra justamente essa propaganda abusiva e o resultado disso na saúde das crianças. Então, tem cenas muito chocantes, é muito difícil você ver esse documentário e não se abalar e não pensar no seu filho, né? E pensar nas crianças e o que foi acontecendo com elas por uso dessas marcas, desses alimentos, que no momento eram desnecessários, mas acabaram fazendo um marketing tão forte que ele se mostrou muito melhor, muito mais necessário do que o leite materno. E aí outras doenças associadas apareceram, muitos problemas e muita mortalidade materna. Então, hoje se sabe que o aleitamento materno é uma estratégia, é a única estratégia que sozinha ela consegue prevenir mais de 800 mil mortes, né? Então, assim, ela é uma estratégia que isoladamente, usada isolada, ela já consegue prevenir um monte de mortes, de doenças em crianças. Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. E eu recomendo que vocês assistam o documentário porque ele é bem interessante, apesar de ser antigo. Tem um filme também chamado Tigers, que é um filme também documentário. Infelizmente, ele não está assim tão fácil disponível na internet, porque tem uma série de critérios para ser exibido. Mas se um dia vocês virem alguém anunciando que vai exibir, assistam. É muito interessante, provoca uma reflexão muito boa na gente, muito grande. E é uma reflexão que eu entendo que todos deveríamos fazer, como pais, mães, profissionais da saúde, mas como cidadãos também. Então, fica aí uma dica para vocês assistirem esse documentário, que eu acho que quem gosta, é apaixonado pelo aleitamento materno vai entender do que eu estou falando, né? E aí, para finalizar, só dar
exercitada rapidamente aqui no que a gente falou, na questão da pega, né? Então, e da posição. Como eu falei várias vezes, o ideal é a gente sempre olhar essa mulher amamentando, posicionando essa criança para a gente identificar se tem algum problema e como que a gente pode ajudar essa mulher, né? Então, aqui a gente tem a imagem número 1 aqui. Vamos aumentar um pouquinho ela, aqui vai ficar mais fácil para vocês. Então, o que a gente vê aqui? Se você olhasse um bebê nesse jeito, você diria que está tudo ok ou que precisaria intervir em alguma coisa, né? Então, vocês olham e pensem aí que eu vou dando algumas informações aqui, né? Apesar de a gente ver que ela está fazendo a boca de peixinho, o queixo quase toca a mama, o nariz está liberado, as bochechas estão redondas, o que a gente consegue perceber nessa imagem? A boca está muito fechadinha, poderia estar mais aberta. Olha a quantidade de areola que está fora aqui. Então, esse neném poderia abrir mais a boca. E isso pode ser um simples motivo da mulher estar reclamando de alguma dor, de algum desconforto, de alguma fissura. E a gente olha e fala, não, mas está tudo certo, porque ele está com aqueles sinais clássicos. Mas não viu que a boca poderia estar mais aberta. E no momento que a gente ajusta isso, a mulher já sente um conforto em relação à pega, né? Então é importante a gente ficar atento. A segunda imagem também, quando a gente vai analisar, o que a gente vê aqui, né? Vou focar um pouco melhor aqui no rosto do bebê. Então a gente vê, ó, o bocão já está bem mais aberto, o lábio inferior virado para baixo, o narizinho quase encostando na mama, mais livre para respirar, o queixo quase tocando. Então, tudo ok, né? Bochechinha arredondada, não tem problema nenhum aí. A mãe segurando a mama em C, né? Dando um apoio para aquela mama, porque se a mama muito pesada cai sobre a criança e a criança tem dificuldade de fazer a extração do leite, né? Mas aí, se a gente reduzir um pouquinho a imagem e olhar o conjunto, o que a gente vai ver? Aquilo que eu falei, gente, ó. O bebê, ele tá de frente, né, com a barriguinha para cima e a carinha virada para a mãe. Então, ele tá amamentando quase assim como eu falei para vocês, de lado. Então, o que eu faria? Eu giraria esse corpinho da criança para ficar todo ele bem alinhado, de frente para a mãe, que a gente chama de barriga com barriga, né? No caso dessa posição, que tem algumas posições que não dá para chamar de barriga com barriga, mas assim, importante que a criança esteja bem alinhada e bem de frente. Isso ela pode estar amamentando e ok, sem dor nenhuma, como ela pode estar reclamando de uma dor, de um desconforto, ou de um bebê que mama e larga em seguida. Mama um pouquinho e para, porque ele pode estar cansando de ficar nessa posição, né, de ter que mamar com a cabeça lateralizada. Então, é importante a gente identificar se ela tem alguma queixa e olhar por completo para tentar reduzir, né? Então, aqui, como estou mostrando a posição, o desconforto dela e do bebê. A terceira imagem aqui também eu achei muito interessante trazer para vocês, né? Então, a gente tem um bebê com uma boa embocadura, ele está abocanhando bem, o lábio está virado, aqui o queixo quase toca a mama, o narizinho está livre, ele está bem de frente para essa mãe e o corpinho também está bem de frente aqui. Então eu olharia para essa cena e falaria também, ok, não preciso interferir em nada. Se ela disser que está tudo bem, que ela não está sentindo nada, não precisamos mexer, não é? Mas se ela referir que às vezes o bebê solta o peito, fica um pouquinho tempo, ou se incomoda, ou chora, ou se joga para trás, dá para a gente dar uma atenção maior e tentar levantar um pouquinho mais a cabeça desse bebê, jogar para trás assim, né? Deixar ele com a cabecinha um pouquinho mais levantada e o nariz um pouquinho mais livre. Isso vai facilitar a pega, ele vai conseguir fazer uma melhor extração do leite e não vai cansar tanto às vezes quanto uma criança que está nessa posição. Então, seria uma leve elevadinha aqui no queixo da criança, né? Deixar a criança, né, com o pescoção esticado, porque ele tem dificuldade para deglutir. Mas uma leve inclinadinha para que o nariz fique bem liberado. Então, são alguns cuidadinhos que dá para a gente dar uma administrada e melhorar bastante a condição. Mas se ela não estiver reclamando de nada, não tiver queixa nenhuma, nem do bebê, não precisamos mexer, né? Aqui a gente tem a imagem 4, que eu só queria dar um destaque, porque eu acho que ela é bem interessante para a gente pensar na posição da mãe. Então, vocês veem aí a mãe está com as costas
livres, ela não está com as costas apoiadas, né? Se vocês forem olhar aqui, ó, as costas dela não estão apoiadas. E isso vai provocar, às vezes, se ela ficar por muito tempo nessa posição, um cansaço, uma tensão muscular. Então, ela não vai aguentar muito tempo, né? O ideal, então, é que ela consiga uma posição um pouco mais confortável, apoie as costas para ela continuar se mantendo bem apoiada e não cansar, né? Porque olha o pescoço, ela está o tempo todo olhando para baixo, também vai cansar aqui na região cervical dela. Então tá bem legal essa posição, né? Aquela de jogador de beisebol, né? De bola de beisebol, e ela tá até com uma almofada ali apoiando a criança, então tá bem bacana a posição. Só esse encosto de costas que eu acho que pode dar uma melhorada, até para ela não ficar com dor depois, né? Aí nós temos uma outra aqui sentada, dando mamar para a criança. Acho que essa posição aqui também é bem bacana para fazer, mas eu daria uma ajudinha para a criança, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ela tá sem nenhum apoio e muito longe da mama. Olha como ela tá, parece fazendo um esforço enorme com o pescocinho para alcançar lá na mama. Então, eu ajudaria colocando um travesseiro embaixo aqui da criança, para levantar um pouco mais ela, ficar mais próxima da mama e não sofrer tanto, porque se ela ficar muito tempo assim, ela pode cansar o pescoço e também largar logo o peito, né? Então seria uma coisa que daria para fazer aqui nessa posição. Acho que ajudaria bastante essa mãe, tá? E temos ainda essa outra imagem, que é muito mais de diversão do que de problema, né? Porque a criança está mostrando aqui que ela está pegando só o mamilo. Vou dar uma aumentada aqui, ó, bem na pontinha. Também, né, bochecha redonda, mas olha a distância que ela tá da mama. Então, essa aqui teria que aproximar mais, abrir mais a boca, né? Aqui também daria uma certa fisgada aí na mãe, daquelas que a mãe chega a se jogar para trás aí quando o neném pega desse jeito, né? Mas esse aqui é muito mais a gente vê a criança fazendo por diversão, para chamar atenção, já maiorzinha, do que realmente uma pega no começo, né? Mas pode encontrar também. E por último, queria só trazer um pouquinho para vocês a questão do aconselhamento. Ele tem sido muito falado nesses últimos tempos. O Ministério da Saúde tem promovido alguns cursos que trabalham o aconselhamento e o manejo em aleitamento materno, né, como duas coisas importantes para a gente trabalhar com as mães, com os bebês, com os profissionais de saúde. E o aconselhamento como uma ferramenta, uma forma de trabalhar o aleitamento materno. Na verdade, o aconselhamento, ele serve para qualquer coisa. Eu posso aplicar os conceitos do aconselhamento para cuidado com o idoso, para cuidado com criança, para dentro da família, para vários locais, para várias formas, né, de cuidados. Mas a gente tem utilizado muito, adaptou esse conceito que vem também da psicologia, né, do Carl Rogers, um psicólogo dos Estados Unidos que descobriu isso, trabalhou muitos anos com isso lá na década de 70 e agora tem voltado a se trabalhar muito forte isso no aleitamento materno. Então foi adaptado e ele trabalha basicamente com duas habilidades, a de escutar e compreender e desenvolver a confiança e dar apoio. Então basicamente são as habilidades que eu preciso desenvolver, adquirir para conseguir trabalhar bem o aleitamento materno. Por que eu gosto tanto e falo sempre do aconselhamento? Porque ele é uma forma muito respeitosa de trabalhar com as mulheres, muito respeitosa. Você vai trabalhar de acordo com o que ela está sentindo. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente acha que é necessidade dela, e não é nossa necessidade. A gente lê o mundo com os nossos olhos. Então a gente acha que, eu vou fazer assim porque eu acho que eu gostaria de ser tratada e ela também vai. Não é, gente. Ela é outra pessoa. Então a gente tem que se aproximar dela usando a empatia e tentar entender por que ela quer ser tratada assim, como ela quer ser tratada. A gente precisa entender o ponto de vista da pessoa e não o nosso ponto de vista. E isso basicamente que o aconselhamento traz para dentro do aleitamento materno. Então, a gente trabalhar com as habilidades de escutar e compreender, escutar o que essas pessoas têm para dizer para a gente, né? E aí a gente tem aqui a questão da comunicação não verbal útil, né? Você saber que não é só com palavras que você se comunica,
perguntas abertas, né? Evitando perguntar coisas que as respostas sejam sim ou não, sims ou nãos, né? E deixar essas pessoas falarem mais. Respostas e gestos que demonstrem interesse. Então, não falar com a pessoa olhando no celular, falando no celular, sem dar a menor importância porque ela está falando, né? Devolver com suas palavras o que a mãe diz. Isso você vai demonstrar que você entendeu, você está prestando atenção no que ela está te dizendo. O que eu acho fundamental é o uso da empatia, que é entender o ponto de vista da outra pessoa, é como se você estivesse olhando com os olhos dela, né? Evitar palavras que soam como julgamento, do tipo, nossa, tá errado, não faz assim, que absurdo. Isso você já vai rotular aquela pessoa e normalmente você já vai perder ela dificilmente vai voltar na unidade, ela vai te evitar. Né? Justamente porque você está julgando. E a mulher, ninguém, né, gosta de ser julgado. Nesse momento, pior ainda, né? Então, evitar essas palavras que são como julgamento e utilizar muito mais palavras como entendo, compreendo, tô aqui para te ouvir, tô aqui para te ajudar. Desculpa. Para que fique bem claro para ela isso, né? E como habilidades de desenvolver a confiança e dar apoio, né? Aceitar o que a mãe pensa e sente. Aceitar não é concordar, gente, é aceitar. Então, você vai apenas aceitar o que ela está te dizendo. Você não vai concordar nem discordar de nada. Isso aí é uma coisa dela e não sua. A você cabe o papel de aceitar e apoiar. Né? Reconhecer e elogiar o que está certo. Você sempre vai encontrar alguma coisa para elogiar. Então, antes de criticar, né, vamos evitar os julgamentos, vamos elogiar o que está certo, vamos olhar os pontos bons que ela está tentando fazer ali naquele momento que já está tão difícil para ela. Oferecer ajuda prática, né? Então não é simplesmente só falar, como eu falei, o apoio. Não, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Não, peraí, o que eu posso fazer para ajudar ela? Né? Então eu vou pedir licença, vou perguntar no que ela quer que eu ajude. Às vezes ela entra no consultório cheia de bolsa, é uma ajuda prática. Puxa a cadeira, ajuda ela a tirar as bolsas, posicionar as bolsas, ajuda ela a sentar mais confortável com a criança. Isso é uma ajuda prática. E assim tem muitas ajudas práticas que a gente pode fazer, né? Fornecer pouco e relevante informação, então evitar aquele monte de orientação. Eu falo que a gente tenta passar para ela a nossa cartilha, né? A gente lê a cartilha de cabo a rabo e vai falando, e às vezes ela não está nem aí para aquela informação. Então vamos olhar ela, por exemplo, lá amamentando, vendo o que a gente pode intervir, ajudar naquele momento com aquela informação. E outras informações a gente tenta em outros momentos encontrar ela e dar outras informações que sejam relevantes. Mas naquele momento, não bombardeia ela com um monte de informação, porque vai entrar por um ouvido e sair por outro. Né? Procurar usar linguagem simples, né? Nada muito rebuscado, que vai dificultar a compreensão dela. E outra coisa que eu acho muito importante, assim como a empatia, oferecer sugestões e não ordens. Né? Que a gente costuma dizer, faz assim, faz assado, ofereça sugestões. Você já tentou fazer desse jeito? O que você acha? Quem sabe a gente tenta. Então tem jeito para falar as coisas, né? Tenta não dar ordens para ela, porque é outra coisa, quase ninguém gosta de receber ordens, né? Ainda mais com relação a como você vai criar seu filho, fazer as coisas com seu filho. Então, são pontos que eu entendo como muito, muito importantes e muito relevantes, e é uma estratégia bem bacana de se trabalhar, como eu falei, em qualquer área do conhecimento, mas hoje, né, como eu trabalho com aleitamento materno, estou tentando trazer isso para dentro do aleitamento. Essa ferramenta ela é muito útil e tem dado muito bons resultados. A gente ouve aí vários depoimentos de profissionais que já usam isso e tem sido muito bacana e experiências fantásticas, né? Então, por que a gente precisa continuar falando de aleitamento materno? Porque sempre vão existir novos pais, novas mães, novos profissionais, gente saindo de faculdade, sempre vai existir o marketing abusivo, sempre vai existir alguém tentando dar um palpite aqui, dar um palpite ali, até com a intenção de ajudar, mas que às vezes não vai ajudar. Vão existir mulheres com dificuldades, vão existir mulheres precisando de ajuda. Então, isso é um ciclo. Vão existir novas gerações e cada geração vem com coisas diferentes, com desafios diferentes. Então, é por isso que a gente vai precisar continuar falando sempre de aleitamento materno. Bastante, pouco, 5 minutos, 10 minutos, horas. Isso vai depender.
mas a gente sempre vai precisar continuar falando. E não tem jeito da gente parar se a gente acreditar que realmente o aleitamento materno pode fazer a diferença na saúde e no desenvolvimento dessas crianças, na prevenção de doenças, até na prevenção de doenças na mãe, né, como câncer de mama, câncer de ovário, desenvolvimento de diabetes da mulher, né, e também dá uma ajudada nessa questão. Então a gente vê que cada vez mais a gente vê inúmeras pesquisas mostrando os benefícios da amamentação. E a gente fala, de novo falar sobre a amamentação. É que a gente, quando começa a falar, a gente identifica o tanto que ainda a gente precisa falar, o quanto é essencial se falar de amamentação ainda. Então, sim, vamos continuar falando de amamentação, e se me deixar, eu fico aqui falando 10 horas, 20 horas seguidas, não tem problema nenhum. Amo, sou apaixonada pelo tema e acredito na amamentação. E espero que quem estiver assistindo isso também seja picado um pouquinho pelo bichinho do aleitamento materno, porque depois que você entra nesse mundo é muito difícil você sair. E você vê que, tanto quanto como profissional da saúde, como quanto futura mãe, futuro pai, uma hora ou outra alguém vai precisar de uma informação, de uma ajuda, de um apoio efetivo. E você vai estar lá para poder dar esse apoio, essa ajuda, desde que você tenha se informado em fontes seguras. Tá, gente? Então, isso eu acho que é a principal mensagem que eu queria deixar aqui nessa conversa hoje de tarde. Gostaria de estar perto, eu gosto muito do contato humano, mas infelizmente, né, acho que esse é o jeito da tecnologia nos ajudar. E só como última informação, falar para vocês que a última pesquisa, como eu citei antes, foi feita em 2008, agora em 2019, a Fiocruz, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense, em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, então o FRJ, a Fiocruz, o UERJ, o UFF, estão fazendo um projeto que ele já está em andamento no país, esse ano todo de 2019, que se chama ENANI, né? Essa foi a sigla utilizada. É o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, uma pesquisa para avaliar crianças menores de 5 anos quanto às práticas de aleitamento materno, consumo alimentar, estado nutricional, deficiência de micronutrientes. Então, é uma pesquisa enorme, com muitos dados que vão nos dar um panorama muito bacana de como que está esse cuidado com a alimentação das crianças menores de 5 anos. Então, serão visitados os domicílios das famílias em todo o Brasil. Então, todas as cidades vão receber. Cuiabá já começou a coleta aqui, né? E vão ser trabalhadas 15 mil crianças em 123 cidades. Então, estamos ansiosos aí, quem é da área de aleitamento materno, para saber os resultados dessa pesquisa e ver se vai se confirmar aquela tendência que eu falei no começo de ter estacionado, ou se nós vamos nos surpreender com o aumento do aleitamento materno aqui em Cuiabá. Vamos ficar na torcida por esses resultados, né? Aí aqui no final eu deixo para vocês as referências bibliográficas que eu utilizei para algumas, porque a gente acaba lendo muito, mas não tem por que trazer todas. Aqui tem um vídeo que eu falei para vocês, que mostra aqui a pega correta, a forma de posição. É um vídeo muito bacana, que ajuda bastante a esclarecer. Eu costumo mandar também para as mães que eu trabalho, porque eu acho que, né, para essas mulheres, eu acho que isso ajuda bastante elas visualizarem, né? Aqui o documentário que eu falei, que chama Fórmula Fix, que é aquele documentário do marketing, né, que eu falei para vocês. E um portal que eu indico bastante para seguir, que é o aleitamento.com. É um portal que tem muitos artigos, muitas matérias sobre isso, e você tem aqui, sim, informações de qualidade. Ele é essencial assim, para quem trabalha com aleitamento materno. Então, eu indico bastante esse portal para seguir. Okay? Então, nós vamos dar um intervalinho agora de 5 minutinhos. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando aqui, que eu vou responder todas as que vocês tiverem enviado. Agradeço mais uma vez pela atenção e estou à disposição para que precisar para um bate-papo, estamos sempre aí. Eu estou sempre pela Universidade Federal e, como vocês já viram, eu adoro conversar.